Olá pessoal, nas aulas anteriores eu foquei bastante no módulo fotovoltaico e na aula de hoje eu quero dar um overview geral sobre alguns componentes que são utilizados, principalmente na parte elétrica de um sistema fotovoltaico. Então vou começar aqui com a breve introdução falando primeiro, do módulo fotovoltaico, que é o componente mais importante, mas eu quero chamar a atenção para outros aspectos do módulo fotovoltaico. O primeiro é esse selo do Inmetro. Então, todo módulo fotovoltaico comercializado no Brasil tem um selo do Inmetro. O que tem nesse selo? Tem se o módulo ele é A, B, C, D ou E. Lembrando que A é se o módulo tiver eficiência maior que 13,5%. Na minha visão, esse valor hoje em dia está muito desatualizado, porque há uns 8 anos atrás, mais ou menos, os módulos tinham mais ou menos essa eficiência. Mas hoje a gente encontra no mercado módulos com eficiência de 17%, 18%, né? Então, na minha visão, o módulo ser classe A não quer dizer nada, porque todos os módulos basicamente são classe A, né? Além disso, temos outras informações, como a eficiência, energética que vem aqui, quantos metros quadrados tem o módulo e a produção média aqui de energia mensal. Tal. Então, vamos observar um exemplo, para poder entender melhor isso. Então, eu vou pegar aqui o módulo da Ginkgo Solar, então ele é classe A e ele tem eficiência de 17%. Então, a área do módulo é 1,94 metros quadrados, a produção média mensal de energia em kW por mês é em torno de 5,5 kWh por mês para esse módulo, para as condições de teste, e esse módulo, a potência dele na condição padrão de teste, que é 1000 watts por metro quadrado e 25 graus Celsius, ele é um módulo de 330 watts. Também muita gente antes chamava de watt pico. Então alguns fabricantes ainda põem o WP, que seria o watt pico, que seria a potência do módulo na condição nominal de operação. Aqui mais algumas informações, Então é uma potência de 330, o V, tensão de máxima potência 37,8, corrente de máxima potência 8,74, tensão de circuito aberto 46,9, corrente de curto-circuito 9,14, ok? Outras informações, máxima tensão do sistema 1500 volts, então é o tanto de módulo que você consegue conectar em série, Então se esse módulo chega a 46,9, se você dividir 1500 por 46,9, você consegue ver quantos módulos você consegue conectar em série sem estragar a isolação do módulo, Ok, tem o peso desse módulo, 26,5 kg, e aqui são as condições padrão de teste, que é o STC, Standard Test Condition, que é 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius, na atmosfera, massa de atmosfera de 1,5. Além disso, todos os módulos têm o conector de saída, o positivo e o negativo, chamado de MC4. Então esse conector ele tem vários benefícios, para você fazer a instalação no telhado. É muito fácil de você conectar os módulos em série, você liga o positivo de um no negativo do outro, então é uma ligação extremamente rápida e além disso é um conector que tem uma durabilidade muito alta, uma vez que esses sistemas têm que operar no mínimo, com durabilidade de 20 anos, de operação. Além disso, os módulos grandes, acima aí de 50 watts, já são divididos por diodos. Então, cada diodo pega uma parte do módulo. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui nesse desenho, esse módulo aqui ele é dividido em partes. Então, uma parte aqui está ligado, então são células ligadas em série, e estão ligados em um diodo. Outra parte aqui seriam mais células ligadas em série, ligado em outro diodo. Por quê? Porque se você tiver sombreamento, você não perde o módulo, a potência total do módulo, você só perde das células que estiverem sombreadas. Então, se for um sombreamento parcial, o módulo continua ainda operando com metade da potência. É lógico que tem as especificações que eu mostrei na aula de módulo fotovoltaico, que dependendo de como é o sombreamento, você acaba perdendo toda a produção do módulo. Então aqui é só um exemplo, se você tivesse, por exemplo, esse tipo de sombreamento, você está matando todas as células, porque a ligação é aqui embaixo, então como tem a sombra aqui, você limitou a produção de todas as células. Além disso, esse módulo sombreado, se ele estiver ligado em série com esse, você mata também a produção desse módulo aqui.
Então, são os problemas, né, de ligar em série, né, tanto a célula internamente aqui no módulo, quanto os módulos num sistema fotovoltaico. Entrando mais especificamente agora na parte off-grid, a gente tem, né, o arranjo fotovoltaico, que são os módulos fotovoltaicos. Geralmente a gente tem um controlador de carga, que é um estágio CCCC, que liga e faz o ponto de máxima potência, que é um assunto que eu vou falar na próxima aula. E esse ponto de máxima potência, neste conversor, carrega o banco de bateria. Então tira a energia do painel e carrega no banco de bateria. Além disso, né, ele é responsável por controlar a tensão do banco, para evitar que a tensão do banco suba muito ou caia muito, né, e preservando a vida útil da bateria. E além disso, quando você tem cargas, você pode ter o equipamento CC direto, que aí sai do banco de bateria e vai para a carga. Então, quando a carga começa a utilizar muita energia, por exemplo, se der uma corrente muito alta, o controlador de carga ele é responsável por desconectar a carga do sistema, né? Então, ele para de fornecer. Então, geralmente, você compra um controlador de carga pela corrente. Falam é de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, né? Além disso, você também, se você quiser alimentar uma carga CA, você tem que ligar, né, o controlador de carga no inversor, né, isolado, CA. Então, geralmente, hoje em dia, alguns produtos já vêm com esses duas partes conectadas junto. Então, funciona como controlador de carga, você pode ligar na bateria e também já é o inversor off-grid já, ok? Então, isso é uma vantagem muito interessante nesse tipo de equipamento. Então, eu vou explorar como se fosse separado os equipamentos, né? Então, pensando no controlador de carga, a gente encontra no mercado diversas topologias. Mas se a gente observar todas elas, eles têm a mesma característica em comum. Então observe aqui, nós temos aqui o positivo e o negativo, que é a entrada do painel, positivo e negativo, que é a entrada da bateria, positivo e negativo, que é a entrada da carga. Então todos eles têm 6 pinos, né? Que é painel, bateria e carga. Então painel, bateria e carga. Mesma coisa. Então todos eles têm a mesma característica, né? Construtiva, certo? Então, você encontra vários modelos no mercado. Esse controlador de carga aqui, eu chamei a atenção porque ele tem MPPT, alguns controladores de cargas não têm implementado o MPPT, além disso ele tem duas tensões que ele pode operar, 12 ou 24. E vocês vão observar que geralmente é múltiplo de 12, porque as baterias mais utilizadas são de 12 volts. Então você vai achar um controlador de carga de 12, 24, 36, 48. Então esses são os mais comuns que tem no mercado. Além disso, a corrente de carga dele máxima aqui é 20 amperes. Logo, se você ligar uma carga e essa carga puxar uma corrente maior que 20 amperes, o controlador de carga desliga essa carga, ok? Além disso, a máxima tensão de entrada, né, de painel fotovoltaico, você consegue conectar em série. Se você, né, ligar em 12 volts, você consegue colocar até 260 watts de painel. Se você ligar em 24 volts, você consegue colocar até 520, ok? Além disso, tem o consumo dele, né, que é bem baixo em stand-by, e o tipo de comunicação. Além disso, sugere-se uma bitola de cabo de 16 mm². Então, esse é um controlador de carga, né, da ePever. Além disso, o inversor off-grid, geralmente ele é muito utilizado em automóveis, né? Muitas pessoas às vezes utilizam para ligar frigobar, né? Esse tipo de coisa no carro. Então já é um produto muito comercializado, o inversor off-grid. Mas existem alguns específicos para sistemas fotovoltaicos, ok? Então você tem que observar vários detalhes, se a tensão de saída é senoidal pura ou se é uma onda meio quadrada, né? Geralmente o inversor off-grid senoidal puro, o valor dele no mercado é muito acima do não senoidal puro, né? Que é uma onda mais quadrada. Quais são as consequências? Que o que é senoidal puro, o seu equipamento vai funcionar como se estivesse ligado na tomada. Já o onda quadrada, ele vai prejudicar bastante o seu equipamento. Então, se você ligar, por exemplo, um carregador de bateria, você vai ver que o carregador de bateria esquenta muito, né? Então, geralmente, isso vai ter uma redução na vida útil do equipamento quando você liga no inversor que não é senoidal puro, como é o caso deste aqui, que ele é onda modificada, ok? Então, tem todas as características, né? O caso da tensão de saída aqui é 127, a tensão de entrada, né, que é do controlador de carga para ele, 11 a 15 volts e ele é de 400 watts, ok? Frequência de saída 60 Hz. E eficiência máxima superior a 80%. Então, geralmente, esses equipamentos não têm eficiência muito alta, não. Então, os equipamentos com eficiência mais alta também têm um valor bem elevado, né, para você comprar.
E observe que ele tem um alarme de bateria. Se a tensão da bateria cair abaixo de 10,5, porque você pode ligar a bateria direto nele, sem um controlador de carga. Então, se a tensão da bateria cair abaixo de 10,5, ele tem um alarme, né, para avisar você que a bateria está acabando, ok? E falando em bateria, que é um assunto do momento, né, a gente vê várias empresas trabalhando, desenvolvendo baterias, não é tão trivial de mencionar uma bateria, principalmente a vida útil dela. Por quê? Se você descarregar essa bateria só 10%, a profundidade de descarga de 10%, você consegue até 2.000 ciclos, ou seja, uma vida útil de 5,47 anos. Se você descarregar essa bateria até 80%, então você conseguiria 100 ciclos, ou seja, daria aí em torno aí de 0,27 anos, alguns meses, né? Então, essa bateria, por exemplo, ela não é muito adequada para sistemas fotovoltaicos. Então, é uma bateria que pode ter alguma vantagem em termos de preço, mas em termos de vida útil ela não tem vantagens, porque se você ficar descarregando ela muito, você prejudica muito a vida útil desse sistema. Então, lógico que as baterias de íon lítio são as mais interessantes em termos de vida útil, mas o custo também costuma ser muito elevado. E se a gente estudar baterias hoje, vocês vão ver que tem muitas tecnologias disponíveis no mercado. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, só falando que tem que ter uma bateria porque o sistema é off-grid. Gostaria de falar um pouco no aplicativo que a gente desenvolve aqui na universidade, chamado Estimate. Então, aqui tem o QR Code, se você quiser fazer o download. Ele tem agora a versão disponível para Android. Então, se você também quiser entrar na loja do Google e digitar Estimate, ele vai aparecer. Então, vou mostrar aqui algumas características dele para a parte off-grid, né, para vocês entenderem as possibilidades de uso. Então, quando você acessa, você tem essa opção on-grid ou off-grid. Então, vamos escolher nessa primeira parte off-grid. Quando eu clico em off-grid, nós temos 4 modos: bombeamento, carga CC mais CA, iluminação e cerca elétrica. Eu vou focar aqui na carga CC mais CA, que é o interessante para entender aqui um pouco do dimensionamento do sistema off-grid. Além disso, para ter acesso a esse módulo aqui, você tem que ser assinante do aplicativo, ok? O assinante hoje paga R$20 por ano, né? E você tem 3 dias de utilização. Se você não gostar, você pode cancelar sem nenhum custo, ok? Então, eu cliquei no Carga CC mais CA e aqui eu escolho a cidade que eu gostaria de simular. Já busca automaticamente a irradiância para a gente, que é a radiação, qual que tem que ser a inclinação dos painéis para essa cidade, e eu posso acrescentar cargas. Por exemplo, aqui eu coloquei uma carga CC, uma lâmpada de 15 watts, e eu vou utilizar ela durante 10 horas por dia. Coloquei também um freezer, que ele é uma carga CA, de 500 watts, que eu vou utilizar 1 hora por dia. Então, é só para a gente fazer um exemplo, né? A tensão de saída para a lâmpada aqui, que é a carga CC, vai ser em 12 volts, então a lâmpada de LED, e para a carga CA, que é o meu freezer, vai ser em 127 volts. Além disso, a profundidade de descarga da bateria vai ser de 60%. Então, eu vou permitir que minha bateria descarregue até 60%. E além disso, eu também tenho que colocar quantos dias de autonomia. Porque se eu quiser só um dia de autonomia, ok. Mas geralmente o sistema off-grid, como devido a chuvas, várias coisas, você precisa de mais de um dia de autonomia, né? Que senão, se chover durante um dia todo, você não carrega o seu sistema e logo no outro dia você não tem energia disponível. Então eu coloquei aqui 3 dias de autonomia. Quanto mais dias de autonomia, maior vai ficar o seu banco de baterias. Então, o que o aplicativo dimensiona para a gente? O controlador de carga, a bateria, o inversor off-grid e o módulo fotovoltaico. Então, para esse caso desses dois equipamentos, a gente vai observar que foi dimensionado um painel da Talisan de 270 watts, uma bateria de 100 ampere-hora, um controlador de carga de 100 amperes e um inversor da Reonic de 1.500 watts. Né? Então, o total desse sistema seria 7.342, só a parte de equipamentos. Além disso, eu posso clicar em mais e ver os detalhes. Então, aqui tem toda a característica, né, da bateria Moura, tem a característica do controlador de carga, tem a característica do inversor. Então, você consegue aqui também acessar as lojas que vendem esse equipamento aqui, né? Então, lógico que a gente não vende pelo aplicativo. Você vai ter acesso à loja, caso você quiser comprar, você tem a liberdade de comprar lá na loja, ok? A gente só indica para vocês um local que tem este equipamento. Falando agora para o sistema on-grid, a grande importância para esse sistema é o inversor conectado à rede.
ele tem que atender várias exigências também do Inmetro, né? Porque o painel é o mesmo, tanto no sistema on-grid quanto off-grid. Já o inversor é diferente, porque o inversor ele tem que ter várias características de ilhamento. Então, por exemplo, se a rede da concessionária por algum motivo faltar, ele tem que desligar automaticamente. E quando a rede da concessionária volta, ele detecta que a rede voltou e ele conecta em 3 minutos. Então, ele espera 3 minutos que a rede voltou e ele conecta. Então, esse é o inversor da empresa PHB de 1.800 watts, a tensão do barramento CC de 450 volts, tensão máxima, né? E a tensão de entrada dele, do seguidor do ponto de máxima potência, em português ou MPPT em inglês, é de 125 a 400. O que isso quer dizer? Que você precisa de pelo menos 125 volts para um inversor desse partir, né, ou ligar. Então, assim, geralmente 4 módulos são suficientes. Então, se você coloca 4 módulos nele, de 330 watts, ele já vai ligar, né? Talvez até 3 módulos ele consiga ligar, mas 4 com certeza ele vai ligar. E ele poderia chegar aqui até em torno de 6 a 8 módulos, né? Então, no máximo 400 volts, né? Então, pensando aí que um módulo vai ter 40 e poucos volts por módulo, então você conseguiria chegar nos 8 módulos, né? Tranquilamente, e ele funcionaria bem. Tem várias outras características, né? Então, é um inversor de potência máxima 1.800, mas a nominal dele é de 1.500 watts, ok? Então, ele tem tensão de saída 220, né? E máxima eficiência de 97% aqui. Essa é a eficiência do seguidor do ponto de máxima potência. Eu vou falar um pouquinho na próxima aula sobre como que pode ser calculado isso aqui. Em relação à proteção, então eu vou dar um exemplo aqui de um sistema que a gente implementou na cidade de São Miguel do Anta, aqui em Minas Gerais. Então, o sistema aqui são 2 inversores. Tem um inversor aqui com 20 placas e o outro com 12 placas. Então, é um inversor de 5 kW e um inversor de 3 kW. Então, aqui estão os 2 inversores, né? Então, um inversor aqui de 5 kW e um inversor aqui de 3 kW. Então, eu tenho a proteção tanto do lado CC, ou seja, dos painéis, quanto do lado CA para a rede elétrica. Então, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. No lado CA primeiro, eu vou falar aqui, né, do disjuntor e do DPS-CA. Então, esses dois, né, já estão aqui disponíveis aqui nessa caixa aqui. Então, já vem geralmente no kit, né, que você compra, já vem esses equipamentos. Então, o disjuntor é muito interessante se você quer desligar a rede elétrica, né? E o DPS é para questão de proteção contra surtos, né? Então, se ele queima, né? E aí você teria que substituir ele. Mas ele protege o inversor, né, do lado CA. Aqui é o diagrama, né, dele, né, desse sistema de proteção. Então, nós temos aqui, né, os disjuntores tripolares de 40 amperes e aqui os DPS, né, de 40 kA. A gente precisa aqui do aterramento, né, do neutro e das fases, ok? Então, ele faz essa proteção para a gente. Pensando agora na proteção do lado CC, então nós temos aqui uma caixa com a proteção do lado CC, ela é 2 circuitos independentes, tem o lado de cá, do lado direito e do lado esquerdo. Então aqui nós temos fusível, DPS e chave seccionadora. Então essa chave seccionadora secciona os 2 circuitos de uma vez. Então esse é um diagrama de uma parte só, né? Então precisa do aterramento também, que o aterramento vai no DPS, né? Além disso, nós temos fusível aqui de 15 amperes e nós temos aqui a chave seccionadora, né? De 1000 volts CC, 32 amperes. Um negócio muito importante nessa questão é o seguinte: no lado CC tem que tomar muito cuidado para não ligar componentes do lado CA. Então, se a pessoa for tentar comprar, né, os equipamentos, ela tem que tomar cuidado, porque não é tão fácil de achar componentes CC nas lojas elétricas, né? Então, geralmente um fusível CC, DPS CC, chave seccionadora CC, então não é tão trivial achar, ok? E aqui tem o diagrama unifilar do sistema duplo. Então, ele tem 2 strings, então a chave seccionadora é a mesma, mas cada circuito aqui, na parte de DPS e de fusível, é separado, ok? No aplicativo Estimate, como eu já comentei, é possível também fazer o dimensionamento on-grid. O on-grid você não precisa de ser assinante, você pode fazer sem ser assinante, apenas se você quiser exportar o PDF, né, e enviar com seus dados para um cliente, aí você precisa de ser assinante. Mas tudo que eu vou fazer aqui agora não precisa de ser assinante. Então, pegando aqui para a cidade de Fortaleza, eu vou definir um consumo médio para o cliente. Além disso, eu preciso saber o tipo de sistema, se é monofásico, bifásico ou trifásico, e a tensão lá, se é 127, 220 ou 380.
Neste caso aqui, eu vou fazer uma simulação para um consumo médio de energia de 500 kWh por mês para um sistema bifásico 220, ok? Então, quando eu faço essa simulação, mando calcular, ele me retorna um sistema com placas de 405 e inversor de 2 kW por 10.760. Então, apenas esses dois componentes. Existem outras opções, mas esse aqui é o mais barato, então eu vou clicar em mais para saber o que tem aí dentro. E quando eu clico em mais, eu vejo que o painel é de 405, eficiência 18,33%, vou precisar de 8 módulos desse, né, com valor de R$ 780 cada um. E o inversor da EcoSolis, 2 inversores, 2.259 cada um. E aí eu vou salvar esse projeto, eu dei um nome aqui, Projeto Casa do Paulo, né? Então é muito importante você salvar para você poder fazer toda a parte de análise econômica. Então eu salvei com o Projeto Casa de Paulo e agora eu posso analisar. Quando eu analisar, eu já puxo aqui automaticamente os valores, né, do painel mais inversor. É um frete, valor estimado, engenharia e montagem é um preço sugerido e equipamentos extras também sugerido. E aí você pode mudar qualquer um desses valores, porque muitos têm acesso a planilhas, né, de fornecedores, né, que fornecem já o kit completo. Então você pode adaptar isso aqui para a sua realidade. Se você quiser saber da parte de análise financeira, você pode digitar aqui o custo do quilowatt, o reajuste anual da energia, que todos os anos, né, as concessionárias conseguem esse reajuste, geralmente em torno de 5%, mas se você quiser simular com 1%, com 0%, fique à vontade. A queda de eficiência no painel também ela existe, né? Então os fabricantes dizem que é em torno de 1% ao ano. Perdas no sistema. Você vai ter que analisar se o sistema tem muitos cabos, como que é o seu sistema. Manutenção e despesa, a gente sugere 4%, mas você pode mexer também. O investimento alternativo é 7%. Se você for pôr um dinheiro na poupança hoje em dia, o investimento alternativo o valor é menos que 2%. Então o aplicativo vai comparar este investimento com esse investimento alternativo, 7%, e falar se é viável ou não. Além disso, também no financiamento eu posso colocar, se eu quiser financiar, qual que é o valor, né, que eu vou financiar, pode ser o valor total, né, que é a soma disso tudo aqui, que dá 17.900, ou pode ser menos que isso, pode financiar 10 mil, então. E o juro, 12% ao ano, e o tempo de pagamento, 5 anos. Então esse juro a gente colocou um pouquinho mais alto, mas você pode abaixar aqui, caso você tenha uma linha melhor, ok? Então, tempo de pagamento, 5 anos. Quando eu clico aqui no resumo, o que eu obtenho? Eu obtenho o meu investimento inicial, que é 17.988, o retorno do investimento que eu vou ter em 2,8 anos e uma taxa de retorno de 57%. Ou seja, este investimento é muito viável, né? Taxa de retorno muito interessante. Se você também vê no fluxo de caixa completo, você consegue ver todas essas informações, né? Como qual é o seu investimento, nesse caso não foi financiado, então foi recurso próprio. Qual é a produção por ano? Observe que a produção vai caindo 1% ao ano, o custo do quilowatt vai reajustando 5% ao ano, aqui a receita, a despesa e o seu fluxo de caixa. Então você tem fluxo de caixa simples e fluxo de caixa descontado, ok? Então eu finalizo por aqui essa aula, dei um overview geral, né, sobre os sistemas fotovoltaicos. Espero que vocês tenham gostado, né, e quem puder, né, baixe o aplicativo Estimate e também brinca um pouco, né, fique à vontade para fazer sugestões sobre o aplicativo. Então é muito importante que vocês façam sugestões para melhorias. Hoje em dia, né, a maioria dos lançamentos que a gente faz é devido aos usuários. Então os usuários pedem coisas novas, falam, eu gostaria que mudasse tal coisa, né? Então fiquem à vontade de nos avaliar lá no Play Store, né? E também mandar para a gente, pode ser por e-mail ou comentar lá o que você gostaria de novidades no Estimate. Então, grande abraço a todos.